Eu sou o pastor Carlos Eduardo e você está comigo no Momento da Graça de Deus. Hoje estaremos dando continuidade à nossa série Restauração, onde estaremos trazendo algumas revelações de Deus tremendas ao seu coração. Quero louvar a Deus pela sua presença, por estar nos acompanhando nessa campanha de oração, desse grande mover que busca por nossas vidas e pelas vidas daqueles a quem nós amamos. E antes de fazer a leitura, eu quero deixar um abraço todo especial para alguém a quem eu gosto muito e tem nos acompanhado, que é o meu tio Antoninho. Deus abençoe, viu, meu tio? Ele está nos acompanhando também nesse momento de busca de Deus. Queridos, a nossa leitura bíblica, ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo número 31 e versículo de número 25, que tem sido o texto base para a nossa campanha, para a nossa série Restauração, aonde o texto bíblico diz assim: eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Todas as vezes que eu leio esse texto bíblico, o meu coração se enche de júbilo pela promessa de restauração, de ânimo, pela promessa de que o Senhor vai dar forças àqueles que estão enfraquecidos. Esse é o nosso Deus, é o Deus a quem nós servimos. E eu quero hoje trazer a você uma reflexão bem importante acerca da restauração, acerca de como Deus trabalha, como Deus age em nosso meio, acerca do Evangelho. Porque uma das principais características do Evangelho é a restauração. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Nós aprenderemos hoje que a principal característica do Evangelho é a restauração. Muitos talvez não compreendam isso por não terem contato com a palavra de Deus. O próprio Jesus, nos Evangelhos, ele diz assim: vós errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Todo aquele que busca restauração na sua vida, na sua família, ele deve, então, se direcionar ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois nele nós encontramos toda a base de toda espécie de restauração que você puder imaginar. É tanto que eu elenquei aqui alguns pontos e depois eu vou mostrar para você na Bíblia. Por exemplo, o primeiro ponto que eu levantei é que o Evangelho enquanto ponto de restauração, ele vem para trazer comunhão entre Deus e os homens. O Evangelho, ele é anunciado para trazer um ponto de ligação, um ponto de comunhão. Infelizmente, por causa do pecado, o homem e Deus estavam afastados. Deus se distanciou do homem por causa do pecado. A Bíblia já nos ensina isso em Isaías, quando lá no capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. No entanto, os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus, para que ele não vos ouça. O pecado destrói a comunhão entre Deus e o homem. E o Evangelho, então, mediante a pessoa bendita, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos propõe a reconciliação com Deus. Um Deus ofendido que busca a restauração de comunhão com o homem. E isso faz toda a diferença. Essa comunhão e essa restauração. Porque a Bíblia nos ensina, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, e versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior legado do Evangelho,
é a salvação eterna em Cristo Jesus. É um Deus ofendido que ama o mundo pecador e envia o seu Filho para nos salvar, trazendo mais uma vez a restauração, sendo Jesus o elo de ligação entre o homem e Deus. João 14,6, a Bíblia diz assim: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Um outro ponto é que o Evangelho, ele também faz a restauração do homem com seu semelhante. Porque o homem agora, obediente ao Evangelho, ele muda a sua conduta, a sua maneira de viver. Ele passa agora a viver em retidão. Ele vai fugir das inimizades, vai fugir das contendas e vai passar a viver agora pautado no amor de Cristo. O que traz ao homem agora uma restauração em seus relacionamentos, onde você vai poder observar que um homem que é temente a Deus, ele não é um homem de inimizades, ele não é um homem de criminalidades, porque ele agora é uma pessoa obediente a Deus, que foge do pecado e foge da influência do inimigo e foge da influência de Satanás. Sabe, do Evangelho, o que acontece é que o homem recebe benefícios também. A Bíblia vai nos mostrar, a Bíblia vai nos apontar que do Evangelho o homem recebe milagres, ele recebe curas, porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a Bíblia diz que e estes sinais seguirão aqueles que crerem, seguirão aos que pregam o Evangelho. De conformidade com o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 16, que manda os discípulos irem por todo mundo pregar o Evangelho, a continuidade vai dizer que quando os discípulos saíram pregando o Evangelho, eles foram seguidos por milagres. Então compreenda que quando o milagre de Deus vem em nossas vidas, sempre vem trazendo uma restituição familiar, uma restituição da saúde. Quando pessoas são tremendamente tocadas pelo Senhor, ali está a restauração. E para provar isso, para você que me ouve, eu quero ler com você alguns textos bíblicos. Porque qualquer palavra, qualquer coisa que eu trouxer como ensino, se não tiver por base principal a palavra de Deus, não seria confiável. A única verdade absoluta é a palavra de Deus, que está contida nos Evangelhos. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, versículo de número 36, vai corroborar com tudo o que eu falei hoje. Quando diz assim, olha, esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Esta palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele. Observe aqui que nesse texto, a palavra nos fala de como Deus se manifestou a Israel pregando o Evangelho da paz. Olha o que termo lindo, Evangelho da paz. E aí eu já falo para você, o Evangelho promove a paz em todos os aspectos que você imaginar. Seja em um aspecto de uma nação, seja no aspecto de uma família, seja no aspecto interior. O Evangelho traz a paz de Deus aos homens, mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como também nos fala que o Senhor Jesus, ungido pelo Espírito Santo, ele caminhou pregando o Evangelho e havia salvação de todos os oprimidos do diabo.
porque Deus era com ele. As pessoas que viviam oprimidas, pessoas que tinham as suas vidas afetadas por ações demoníacas, por ações do diabo. Havia uma atuação do Evangelho na vida delas, operando libertação, operando restauração, trazendo paz ao espírito que estava agora abatido, ou seja, a alma que estava cansada, porque estava sendo opressa por ações do inimigo. E nós ainda vamos ver nos evangelhos, como em Mateus, no capítulo de número 11 e no versículo de número 5, o seguinte: os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas de salvação, o Evangelho, está sendo pregado aos pobres. Outra característica do Evangelho. Então você compreende que os sinais seguem o Evangelho? Quando Jesus estava pregando, cegos enxergavam, aleijados andavam, leprosos eram purificados, surdos ouviam e até mortos eram ressuscitados. E o melhor de tudo, o Evangelho era pregado, ensinado aos pobres. Ou seja, o cristianismo bíblico tem que ter essas coisas aqui. E quando eu prego o Evangelho, eu também estou pregando a mensagem para aqueles que estão à procura de um milagre de Deus. É por isso que nós estamos aqui no momento da graça do Senhor. E eu finalizo com um texto bíblico que eu gosto muito. Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitas pessoas querem a restauração. Muitas pessoas querem se ver livre das opressões do diabo, mas não são capazes de se sujeitarem a Deus, que é a primeira base para aquele que deseja se ver livre das opressões. Quando a Bíblia fala sujeitai-vos, pois, a Deus, a ideia aqui de se sujeitar é da obediência ao Evangelho. Não existe cristianismo sem sujeição. Não existe fé verdadeira em Deus sem a sujeição. Então, muitas vezes alguém pergunta assim: ô irmão, por que é que você abandonou tal pecado, abandonou tal prática de vida? Por que é que para ser um cristão tem que abandonar alguns prazeres e alguns pecados? Porque a Bíblia nos manda nos sujeitarmos a Deus. Todo verdadeiro cristão, ele se sujeita à vontade de Deus, ele se sujeita aos ensinos do Evangelho. E como consequência, a Bíblia diz que o diabo fugirá dele. E há um outro texto bíblico, na primeira epístola de João, que diz que aquele que purifica a si mesmo, o diabo não lhe toca. E é claro que não vai tocar em alguém que se sujeita a Deus, em alguém que vive em obediência ao Senhor. Meu amado, a restauração está muito perto. Eu vou apenas fazer agora uma aplicação do que nós aprendemos hoje. Então nós iremos orar, iremos fazer o momento da oração, iremos fazer a oração da fé. Mas deixa eu aplicar aqui para que você compreenda algo muito interessante. O que é que nós recebemos do Evangelho na perspectiva de restauração? Famílias são restauradas, é o primeiro ponto. Porque quando um homem ou uma mulher responsável por uma família se entregam a Deus, eles abandonam a prática do pecado. Eles abandonam as coisas erradas. Quantas mulheres não receberam maridos novos? Homens que outrora eram beberrões, eram raparigueiros, sabe? Gastavam todo o dinheiro da família em jogatinas e tantas outras coisas. Não tinha responsabilidade com a família. Mas quando esse homem teve um encontro pessoal com Cristo, a vida dele mudou. Ele passou agora a ser um homem temente a Deus e um bom dono de casa. Eu tenho exemplos na minha própria igreja
de homens que outrora não eram exemplo para suas casas, mas quando se converteram, se tornaram verdadeiros exemplos de homens tementes a Deus e de bons chefes de famílias. Um outro ponto que eu saliento é que filhos são renovados. Muitas pessoas que outrora tiveram filhos desobedientes, que outrora tiveram filhos que estavam acabados no lamaçal do pecado, que estavam presos às drogas, presos a toda sorte de coisas ruins, quando os tais se entregaram para Cristo, se entregaram para viver em conformidade com o Evangelho, as vidas foram totalmente transformadas. Quantas vezes eu ouço pessoas dizer assim: ô pastor, como eu sou grato a Deus por ter um filho que agora é crente, que agora está indo para a igreja, porque mudou demais. Pessoas que dormem em paz, porque sabem que o filho hoje é um homem responsável, que a filha é uma mulher responsável, que é do trabalho para casa e para a igreja, com uma vida reta, com boas amizades, porque é isso que Deus faz. Ele traz renovação. E, por fim, eu trago o tópico 3, que fala de curas e libertação. Porque muitas pessoas que eram oprimidas pelo diabo receberam a libertação. Pessoas que eram oprimidas, que viviam endemoniadas, e foram libertas pelo poder do Evangelho, tendo a restauração da sua saúde espiritual. Pessoas que tinham problemas na parte física ou emocional, e que depois que tiveram um abraço com o Evangelho, as suas vidas mudaram radicalmente e foram curadas, transformadas e restauradas. É esse o Evangelho que eu vos anuncio. É o Evangelho que é poder de Deus. É o Evangelho que restaura. Foi para isso que Jesus ou nos colocou para pregar o Evangelho. Amém? Se o nosso vídeo de hoje ficar um tanto longo, releva por hoje, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Cura a tua cabeça. E vamos orar com fé. Amadíssimo Deus, Pai Santo Eterno, Pai bendito, Deus maravilhoso, te exaltamos por causa do teu grande amor por nós, pelo teu Evangelho, Senhor, que chegou até as nossas vidas e com ele chegou a restauração, porque o Senhor trouxe a nós comunhão contigo, como trouxe comunhão para os homens e como trouxe, Senhor, cura e libertação. Neste momento, para todos aqueles que precisam de paz com Deus, para todos aqueles que precisam de paz familiar e restauração, para aqueles que precisam de paz e restauração em sua comunhão com outras pessoas, com seus semelhantes, para aqueles que estão em guerra interior, para aqueles que precisam de cura e de libertação, neste momento, no poder que há no nome de Jesus de Nazaré, que a restauração de Deus venha sobre toda a sua vida, em todos os seus aspectos, por fé, em nome de Jesus, que a restauração alcance o teu casamento, que a restauração alcance os teus relacionamentos com seus filhos, com a sua família, com o meio social em que você está inserido. Que a cura de Deus venha sobre você e que a paz interior venha sobre você. Eu declaro cura e restauração em sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos siga, encaminhe esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Para os seus familiares. Se você está pela primeira vez no Momento da Graça de Deus com o pastor Carlos Eduardo, você pode se inscrever. Vai lá no nome inscrever-se, clica lá no sininho, tá bom? Para receber nossas notificações. Eu peço que todos vocês vá lá e dê um likezinho para mim, tá bom? Para impulsionar este vídeo, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Deus te abençoe, shalom, paz e prosperidade.